Hoje eu vou mostrar para vocês um carro que promete ter o melhor custo-benefício para quem quer um SUV de luxo, mas que seja off-road ao mesmo tempo. Esse aqui é o GWM Tank 300 na versão única Hi4T, e nessa avaliação completa a gente vai descobrir se esse SUV raiz feito sobre chassi, um pouco Nutella também, já que ele é híbrido plug-in, se vale a pena ou não você colocar esse carro na sua garagem. E para isso, nessa avaliação, a gente vai conferir desempenho, consumo, acabamento, preço, espaço interno, enfim, vamos falar de tudo do Tank 300. Começando pelo design, como sempre, aqui no canal. A gente tem um acabamento em Black Piano aqui na grade. O logo é diferente da GWM, tá? Você só tem GWM lá atrás, mas aqui é o logo da Tank. Isso porque lá fora na China, por exemplo, a Tank é uma marca separada da GWM, mas é tudo do mesmo grupo, como se fosse Stellantis. Aqui no Brasil é tudo GWM, tá, pessoal? Você tem uma câmera dianteira, como vocês podem notar, e eu até ressalto que esse logo, muita gente fala que ele é um T e um U, fazendo um thank you, né, ou um thank user, né? Você tem um ponto de ancoragem ali embaixo, é um pouco difícil de mostrar, mas para um carro off-road isso é bastante importante. O para-choque ele é quase inteiro em plástico preto, e falando sobre conjunto de iluminação, felizmente ele é 100% em LED. Você tem o DRL, que graças a Deus só aciona quando você tira o câmbio do P. Se você estiver num local público, você não vai ficar chamando atenção à toa, mesmo se o motor estiver acionado. Quando você liga o farol ou a lanterna, essa posição do DRL fica um pouco mais fraca, e ali também é a seta. Inclusive, com a lanterna ou o farol ligado, a seta pisca por cima dessa iluminação branca de LED. Curioso, né? Temos também em projetor farol baixo e farol alto. Tem farol alto automático também nesse carro, e esse conjunto ainda possui o ajuste elétrico de altura. Tem ainda ali embaixo o farol de neblina em LED com luz de conversão estática que funciona até 35 km por hora. Então, em baixas velocidades, virou o volante ou deu seta para um dos lados, ele vai acender o farol de neblina somente desse lado. E o farol de neblina também é do tipo projetor, olha que bacana. Um pouco mais aqui para o lado, a gente encontra rodas de liga leve aro 18 com pneus de uso misto, que ajuda no off-road. E eles são de medida 265/60. Podemos reparar um paralama bem alargado aqui, né? E você já tem incorporado aqui o estribo lateral. Ele é fixo, né? Não é elétrico, mas te ajuda muito. As maçanetas são em plástico preto. Também eu preferiria que fosse na cor da carroceria. A coluna B é na cor do carro mesmo, e o arco dos vidros aqui também é no plástico preto convencional. Outro elemento em plástico preto é o retrovisor. Ele tem um repetidor de seta em LED, tem até uma câmera ali embaixo e outras funções que depois a gente fala para vocês. Esse carro é bem alto, mas a gente já pode ver ali também o teto solar e o rack de teto, que suporta somente 35 kg com o carro em movimento. Se o carro estiver parado, suporta até 50 kg. Achei pouco para um carro de vocação off-road. Já olhando aqui de traseira, o visual também é bastante quadrado. A primeira coisa que chama atenção é esse step pendurado aqui na tampa do porta-mala. Pelo menos é um step integral, também de uso misto, ou seja, ele é igualzinho aos outros pneus do carro. A gente tem o nome GWM Tank, ali embaixo o PHEV, né, indicando que é um híbrido plug-in, e a versão que chama Hi4T. Do lado direito aqui a gente tem o 300, já que é o nome do carro, tem a abertura do porta-malas, e a placa, ó, fica aqui do lado esquerdo. Falando sobre o conjunto de iluminação, ele é 100% em LED, felizmente. Agora, eu só acho que a luz de lanterna ela poderia ficar sempre ligada. Isso ajudaria a identificar mais fácil o carro, aumenta até um pouco da segurança e ficaria mais bonito. Você tem a seta do lado esquerdo, onde ele apaga, claro, a luz de lanterna. A luz de freio fica no centro, assim como a luz de ré. Já as luzes de neblina, que você tem em LED, inclusive dos dois lados, fica ali no para-choque um pouco mais abaixo. Além de tudo, você tem, é lógico, o brake light, que também é em LED. E a gente repara embaixo dele também o limpador traseiro, que pega só uma parte aqui do vidro. Tá assistindo esse vídeo até aqui? Então, por favor, deixa o seu like aqui embaixo e hype esse conteúdo. Arrasta os comentários ali pro lado que aparece essa função, que é de graça, viu? Você não vai pagar nada, mas vai ajudar com certeza muito o nosso trabalho.
Vamos falar agora sobre conjunto mecânico. A gente tem como forma mais tradicional aqui o motor 2.0 turbo somente a gasolina. Oficialmente, a GWM não divulga a potência individual dos motores, mas segundo o manual do proprietário, a gente tem nesse motor de 4 cilindros em linha com injeção direta uma potência de 231 cavalos entre 5.500 e 6.000 RPM. O seu torque é de 38,7 entre 1.700 e 4.000 rotações. Já o elétrico, segundo o manual, tem 163 cavalos e 40,8 kgfm de torque. Mas o que é muito interessante aqui, a potência combinada das duas motorizações. 394 cavalos com 76,4 kg de torque. É bastante coisa, né? E junto com esses dois motores, a gente tem uma transmissão que a GWM chama de híbrida com 9 velocidades. Isso porque o motor elétrico desse carro ele fica aqui na dianteira e entre o motor e a transmissão. Por isso que a transmissão é praticamente como se fosse híbrida, né? E esse carro tem tração nas 4 rodas e aquela tração part-time, como a gente vê em vários carros a diesel, em várias picapes. A gente tem aqui prioritariamente nas rodas traseiras, então em 4x2 elas que vão tracionar, mas você pode acionar o 4x4 alto e ainda o 4x4 reduzido, com reduzida real, tá? São 9 marchas normais, mais 9 marchas reduzidas. Você tem até o bloqueio do diferencial traseiro e dianteiro e também o central. E é lógico, né, sendo um carro híbrido, ainda mais plug-in, a gente não pode deixar de falar da bateria. Elas são feitas de NMC, ou seja, níquel, manganês, cobalto, e segundo a GWM possuem 37,1 kWh de capacidade. Mas ela não especifica se é o número nominal ou utilizável, que é aquele que você realmente consegue usar, né, que é um número geralmente menor. De qualquer forma, é uma ótima capacidade para um híbrido plug-in. E antes de continuar falando sobre recarga, algumas configurações que a gente tem aqui sobre o sistema híbrido. Primeiro que você tem 3 modos de potência, que na verdade eu prefiro chamar modo de energia. E ele explica aqui pra gente o que cada um faz basicamente. Tem o modo elétrico, o modo híbrido e nesse inteligente, prioriza o uso do motor em altas velocidades e motor elétrico em baixas velocidades, ideal para cenários de condução de longa distância e economia da energia da bateria. Se você deixar no híbrido ali, convencional, no HEV, ele muito provavelmente vai rodar o máximo possível em modo 100% elétrico e só acionar a combustão quando você pisa fundo, por exemplo. No inteligente, ele já vai entender que em alguns momentos a combustão é mais eficiente ou próximo disso. E o modo inteligente você ainda pode colocar o modo acampamento, onde ele vai guardar mais energia, até carregar um pouco de energia para você usar para recarregar equipamentos externos. Nesse carro tem a tecnologia V2L, onde você coloca como se fosse uma extensão ali no bocal do carro e ele vira uma fonte de energia, como se fosse um power bank. E aqui no personalizado você ainda pode colocar a economia preferencial da energia se você quiser. E aqui embaixo, nesse modo específico, né, no inteligente, você ainda seleciona o limite de carregamento. Se você selecionar, por exemplo, 40%, ele vai sempre tentar manter nos 40%. Aqui estamos com 86% de bateria, então se eu selecionar 80%, ele vai gastar até os 80% e depois vai manter por volta disso. E pessoal, como que a gente faz a recarga em um híbrido plug-in? Lógico, você pode plugar na tomada, quem diria, hein? E dessa forma você vai ter uma eficiência um pouco maior, mas o próprio motor a gasolina também recarrega a bateria em alguns momentos e também a frenagem regenerativa. Então, pisou no freio ou tirou o pé do acelerador, ele vai inverter a rotação do motor elétrico para transformar a energia cinética, que é aquela de movimento, em energia elétrica, e assim você consegue recuperar um pouco daquela bateria que você gastou e ser mais econômico. Numa descida muito íngreme, descida de serra, por exemplo, você carrega bastante da bateria. Você tem aqui no painel também o gerenciamento de energia com mais funções. Você pode programar uma recarga, então você pode deixar o cabo de carregamento conectado, mas colocar para ele carregar somente durante a noite, por exemplo. Aqui você seleciona também o limite de carregamento, se ele vai carregar até 90%, tem ainda o nível de bateria e o fluxo de energia. Então, enquanto você está dirigindo, ele vai mostrando o que está tracionando o carro, o que está recuperando energia, ainda encontra autonomia total, a autonomia somente no modo a combustão e a autonomia no modo 100% elétrico. Aqui você ativa ou desativa o controle de temperatura de bateria durante o carregamento, então ele vai usar um pouco de energia para manter a bateria ali um pouco mais fria, né? Não esquentar muito. E esse isolamento de temperatura ativa da bateria é para você usar quando tiver realmente muito frio, como ele explica aqui para você, ó.
Você ainda tem a tecnologia V2L que eu disse para vocês, que é o compartilhamento de energia. E aqui, pelo que eu entendi, você permite que o motor a combustão ligue sozinho quando a bateria estiver acabando, né? Tem ainda informações de consumo e aqui você encontra algumas coisas que eu vou mostrar depois para vocês. E o tipo de apresentação de energia você ainda pode deixar a autonomia em distância ali no painel ou autonomia em percentual, em porcentagem. E aqui na parte traseira do lado direito do carro que você encontra o bocal de carregamento. Você tem duas tomadas, isso é bem legal. A AC do tipo 2, que é corrente alternada, onde ele vai carregar em até 6,6 kW. Essa acho que poderia ser uma potência um pouco maior. Mas você tem também aqui o DC, que é corrente contínua, onde você vai usar as duas entradas ao mesmo tempo, e aí ele consegue carregar até 50 kW. É uma capacidade até considerável. Tem muito híbrido que só funciona aqui em corrente alternada. Agora só faltou uma luzinha aqui para identificar o carregamento ou o status dele e etc. Antes do desempenho, vamos, claro, citar o peso. São 2.630 quilos nessa versão única. Bastante coisa. A capacidade de reboque eu também achei bastante. 2.500 quilos num reboque com freio e ainda bons 750 quilos sem freio. Agora sim os números de desempenho, 6,8 segundos de 0 a 100 com velocidade máxima de 180 km por hora, porém limitada eletronicamente. E a gente vai, claro, testar o desempenho na prática no momento do nosso test drive. E com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Primeiro, os números do Inmetro, né? Na cidade, no modo híbrido, ele diz que faz 7,5 km por litro, passando para somente 7,7 na estrada. Mas para facilitar a comparação com modelos a combustão, o Inmetro também informa uma média em km por litro equivalente usando o carro em modo 100% elétrico. Ele faz o equivalente a 18,4 na cidade e na estrada o equivalente a 18,7 km por litro. A autonomia em modo 100% elétrico, de acordo com o Inmetro, 75 km. Já o ciclo europeu WLTP fala em 106 km. Eu testei esse carro durante uma semana, rodei bastante com ele e posso dizer que usando aquele modo híbrido inteligente, onde ele preserva a carga da bateria, e isso porque, pessoal, como eu expliquei, andando em modo HEV ou EV, ele vai rodar o trecho praticamente em modo 100% elétrico. E aí é lógico que a média de consumo em quilômetro por litro vai ficar extremamente boa, né? Mas enfim, usando esse modo híbrido inteligente, geralmente eu fiz na cidade entre 7 e no máximo, em condições mais favoráveis, uns 10 km por litro. Agora, a gente fez o nosso teste de consumo urbano, onde a gente usou o modo Expert para conseguir colocar o carro no modo Eco. E ele fez, então, nesse modo, 11,6 km por litro. Porém, eu percebi que ele acaba usando um pouco mais o motor elétrico do que naquele modo tradicional, né, tirando do Expert, usando só o modo inteligente. Ou seja, se tivéssemos feito no modo inteligente, com certeza o consumo ficaria ali na casa de no máximo 10, como eu comentei para vocês. Até menos, acredito eu. E isso lembrando com o ar-condicionado ligado e naquele nosso trecho padrão que sempre fazemos. E nesse nosso mesmo trecho, a gente fez também de novo o percurso em modo 100% elétrico. E isso para testar qual seria a autonomia com uma carga completa. E seria então, fazendo os cálculos pelo consumo do painel, 106,3 km com uma carga completa. Já fazendo aquelas nossas contas manuais com base no percentual de bateria, 102 km. Então, pelo menos uns 90 com certeza você vai fazer. Já na estrada, o consumo que geralmente eu consegui foi de 9 km por litro e até uns 11 no máximo. Já no nosso trecho padrão de viagem com ar-condicionado ligado, na estrada ele fez 10,6 km por litro também na gasolina. E eu aproveito ainda esse momento para citar que o tanque tem uma boa capacidade de 70 litros. Vamos aproveitar esse momento mais técnico para a gente falar sobre a suspensão. Aqui na dianteira ela é independente do tipo Double Wishbone ou duplo A, como vocês quiserem chamar. E na traseira é eixo rígido com molas helicoidais. Não tem suspensão independente. Já os freios, eles são a disco nas 4 rodas e os 4 são ventilados. Também aproveito para dizer que ele possui a frenagem automática após uma colisão traseira. Isso para você evitar um segundo acidente. Também vou aproveitar esse momento para ressaltar que esse carro é feito sobre chassi, ele não é monobloco, ou seja, é um método usado muito por picapes, caminhões e veículos mais robustos que têm realmente uma capacidade off-road
mais alta. Vamos aproveitar o Tank 300 aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Como esse carro não tem um rival exatamente direto, eu peguei dois modelos que de certa forma se aproximam da proposta para a gente fazer uma comparação. Eu escolhi dessa vez o Toyota SW4 e também o Jeep Wrangler. De comprimento a gente tem aqui no Tank 300 4,76. Já no SW4 são 4,79, um pouquinho mais, e o Wrangler tem 4,78. De largura no GWM 1,93 ou 2,1 se a gente considerar os retrovisores, enquanto o SW4 tem 1,85 e o Wrangler 1,88 praticamente. De altura a gente tem 1,90 aqui no Tank 300, enquanto o SW4 tem 1,83, bem menor, e o Wrangler um pouco menor com 1,87. De entre-eixos, 2,75 é quase a mesma medida do SW4, que tem 2,74, e o Jeep já tem mais de 3 metros, praticamente 3,1. Agora, esse carro é bastante off-road, então a gente precisa falar de alguns números importantes. O vão livre em relação ao solo é de bons 22,2 centímetros. É um pouco prejudicado por conta das baterias, mas ainda é um número bom. O ângulo de entrada aqui na frente, 32 graus, ângulo central, 31 e o ângulo de saída, 33. Já a capacidade de imersão na água, 70 centímetros. Um bom número também. E esse aqui é o interior do GWM Tank 300. Vamos conferir como que é o acabamento? Macio ao toque em toda essa região aqui de cima. Aqui já passa a ser um plástico, mas de excelente qualidade. E aqui abaixo é plástico de novo, mas aqui ó, ainda é revestido em couro. E já adianto que você tem aqui uma iluminação ambiente. Lógico, agora que está de dia é um pouco mais difícil de vocês enxergarem, mas à noite ela fica mais visível, por isso eu vou colocar um vídeo aí para vocês verem mais nitidamente. Ela inclusive vai até as portas e as portas traseiras também. E curiosamente, quando você engata a ré, ele desliga momentaneamente a luz ambiente. Não entendi o porquê. E quando você vem aqui na central multimídia em iluminação ambiente, você pode regular o brilho dela, pode até desligar se você quiser, e também deixar para ele ficar trocando de cor, por exemplo, aqui é o colorido brilhante, ou monocromático, que aí você escolhe uma cor de preferência. Aqui do lado esquerdo do carro a gente percebe saídas de ar, tem também a iluminação ambiente aqui no meio, fica bem bonito, parece os Mercedes, né? Tem um porta-objetos aqui, bem que poderia ser um porta-copos, mas pelo menos já é alguma coisa. Aqui você tem o brilho do painel para você regular, a regulagem elétrica de altura dos faróis, para você abrir o tanque de combustível, né, a tampa, e aqui o HDC, que é o assistente de descida. Aqui abaixo você tem mais um pequeno porta-objetos escondido. Acabamento de porta, ó, macio ao toque em toda essa região aqui de cima. Tem o tweeter, claro, né, saída do alto-falante. Toda essa região em couro micro perforado com costuras brancas, olha que bonito que fica. Couro aqui abaixo também. Os vidros, que eles têm uma função que fecha automaticamente quando o carro está desligado e ele vai detectar chuva. Também tem outra opção de fechar sozinho os vidros quando você atinge uma certa velocidade. Essa velocidade você configura ali na central multimídia se você quiser essa função. Aqui abaixo volta a ser plástico duro, mas ainda de boa qualidade. Tem um espaço mediano aqui para você colocar suas coisas e um espaço eu acho um pouquinho pequeno para garrafas. Essa aqui que tem só 500 ml aqui da Volvo, ela já entra um pouquinho apertada. Tem a saída aqui também que parece que foi amassada, né? Ela tem uns ressaltos aqui na saída de som. Antes que eu esqueça também, lembro que os retrovisores têm rebatimento elétrico, mas não tem a função tilt down, né? Que abaixa o espelho direito assim que você engata ré. Mas você tem uma função bem interessante que você pode colocar para ele destrancar o carro assim que você desliga o carro. Aqui abaixo você tem uma soleirinha, só faltou o nome GWM, Tank 300, alguma coisa, né? Os tapetes aqui, que até onde eu sei são de série, mas poderiam ser de borracha já, né? Visto que o carro é mais off-road. Os bancos dianteiros são elétricos e o do motorista ainda possui aqui memórias, o ajuste de lombar e ainda a massagem, clicando no meio ali do quadradinho. O problema é que quando você aciona a massagem, eu vou acionar aqui agora, ele não mostra nada em nenhum lugar. Então você tem 3 níveis, inclusive, né? O mais forte, o mediano e o mais fraco. E aí você tem que ficar clicando e tentando identificar qual que você selecionou. Bem que já poderia mostrar ali na central multimídia. E as memórias, inclusive, você seleciona por aqui. Ó. Você tem 3 memórias e tem a recuperação automática que você pode vincular ali com a conta que você vai colocar na central multimídia, né? Então, trocando a conta, ele já troca a memória também. E você ainda possui aqui, ó, a opção de entrada e saída dos bancos. Na verdade, só do motorista, né? Então, quando você
vai entrar no carro, ele vai para trás para te ajudar a entrar, assim como quando você vai sair do carro. Agora, o que eu não gosto muito é que essas configurações aqui de memória você só consegue trocar até 7 km por hora. Ainda sobre bancos, eles possuem um desenho bem ok, bem padrão, mas eles são bastante confortáveis e o apoio de cabeça ele tem um ajuste de altura também. Eles são micro perfurados porque possuem tanto aquecimento quanto ventilação, que a gente já vai falar agora. Vamos citar o ar-condicionado. A maioria dos comandos você pode fazer aqui de forma física, né? Então, por exemplo, a ventilação e a temperatura e o modo também. Mas a refrigeração dos bancos é só aqui de forma digital. Você pode selecionar por aqui, tanto do passageiro quanto do motorista. Já o aquecimento você tem aqui nesses dois botões. Ambos têm 3 níveis, tá? O resfriamento também. E aqui você também tem a opção de desembaçamento dianteiro e traseiro. O traseiro ele desembaça também os retrovisores. Eu ainda ressalto que o aquecimento e o resfriamento, pelo que eu percebi, só funciona no assento, tá? E assim que você clica qualquer botão aqui, ele já abre a tela da multimídia, ela fica temporariamente. Alguns botões como o Sync você só encontra na central, o aquecimento de volante também. Seguindo aqui então pelo console, você tem o botão do pisca-alerta, tem um reloginho aqui no centro que deixa um charme bastante legal e também as duas saídas de ar que são iluminadas, como eu disse para vocês. Aqui tem uma tomada 12 volts, ele tá sem a tampinha, mas eu não tenho certeza se alguém perdeu ou se realmente vem sem. Aqui tem um espaço inútil e ali 2 entradas USB, sendo uma delas do tipo C. Carregador de celular por indução tem 50 watts, mas ele não tem ventilação, embora tenha esses buraquinhos aqui. Você encontra seletor de modos de condução, mas aqui só dos modos 4x4, tá? Em 4x2 você não consegue usar. E aqui é justamente o seletor da tração, 4x2, 4x4, 4x4 reduzido. Modo neve, o modo Expert. E eu já vou lembrar vocês que esse modo Expert, ó, ele já abre ali uma tela onde a gente consegue configurar algumas coisas individualmente. Esse pode colocar o modo de potência Eco padrão esportivo, a direção no conforto padrão esportivo, desligar o ESC, que é o controle de tração e estabilidade, e ainda colocar a reserva de energia de 30% a 80%. Porém, pessoal, esse modo Expert ele não permite que você acione o ACC e algumas funções básicas do carro. Então, se você quiser usar o Eco Esportivo, você vai perder outras configurações. O Eco e o Esportivo deveria ficar separado desse modo Expert, né? E aqui você pode personalizar até 3 configurações, ó. E ainda tem um Rally Off-Road de alta velocidade. Então, ao todo, esse carro tem 10 modos de condução, tá? Juntando com esses daqui. E aqui você ainda encontra uma página de condução off-road, então ele mostra o ângulo de esterçamento das rodas. Você pode bloquear os diferenciais central, dianteiro e traseiro. Você tem a pressão individual dos pneus com temperatura. Enfim, você tem também informações ali de inclinação, até a pressão da atmosfera e ainda a altitude. Tudo você consegue ver ali pela central. E ainda você pode selecionar a visão detalhada, que ele já entra nas câmeras 360 graus. Continuando aqui, desse lado esquerdo você tem o freio de estacionamento eletrônico com a função Auto Hold, que segura o freio até você pisar no acelerador. A alavanca de transmissão, olha que diferente, bem bonita, viu? Tem modo manual também. Você aqui aciona as câmeras 360 graus, esse é o controle de cruzeiro, que é basicamente um piloto automático off-road, a gente mostrou isso na prática. Tem também a função Tank Turn, que ele te ajuda a fazer automaticamente curvas mais fechadas, a gente também mostrou isso na prática. Assistam isso, que isso é bem legal, viu? Tem também o bloqueio do diferencial traseiro e dianteiro aqui, se você quiser ativar. Mais para trás você tem um espacinho com revestimento e você pode empurrá-lo para trás. E aí você encontra, desculpem a sujeira, mas 2 porta-copos aqui. E se você puxar essa travinha, esses 2 porta-copos você também consegue tirar. O apoio de braço, infelizmente, ele não tem ajuste, nem de altura nem de profundidade, mas ele fica numa boa posição, que você pode fazer levantar ele. Aí você tem essa bandejinha, né, que você pode colocar para frente. E aqui abaixo, além de um bom espaço, você encontra ainda, ó, a saída de ar. Isso aqui, ó, é a refrigeração. Com o ar-condicionado ligado, ele deixa aqui bem geladinho. E aqui ainda tem um espaço para você colocar alguns documentos. Antes de falar sobre o porta-luvas, eu cito que a gente tem aqui um ganchinho que suporta até 3 kg. O porta-luvas em si, você dá um clique, ele já desce suavemente. Tem uma iluminação muito boa em LED, mas faltou a refrigeração. E o espaço aqui eu achei pequeno. Seguindo aqui para a parte de cima, a gente tem essa alça que te ajuda a subir ou descer do carro.
O revestimento interno é mais claro, como vocês podem ver. Aqui fica um espaço vazio, poderia ter um PQP. Temos retrovisor do tipo borderless, com aquela borda infinita. Ele é eletrocrômico também, mas se eu não me engano ele não tem a opção de desligar a função fotocrômica. E olha que legal, você tem aqui do lado do retrovisor uma entrada USB do tipo A. Isso para você colocar aquelas câmeras de monitoramento, aquelas dashcams, né? A GWM ter pensado nisso é realmente algo muito legal. Aqui em cima você tem o porta-óculos aveludado. As iluminações são totalmente em LED, iluminam muito bem, aliás. Tem um botão para você entrar em contato com a central da GWM em tempo real, ao vivo. E aqui também para as luzes, né? Para acenderem ou não quando você abre a porta. Tem um botão SOS, claro, se você precisar de alguma emergência. E também aqui os botões do teto solar. Mas antes dele, vamos falar aqui do quebra-sol. Você tem um porta-documentos, tem tampão, tem espelhinho bem grande e iluminação em LED. Parabéns, viu, GWM? Aqui do lado direito, exatamente a mesma coisa. Agora sim, falando do teto solar, o que eu acho confuso é que ele tem 2 botões, um só já seria suficiente. A redinha em si você tem que puxar manualmente se você quiser. Ou se você abrir, ela vai acabar abrindo junto, né? Porque o teto solar empurra ela. E apesar de eu achar um tamanho até interessante, vocês podem ver que o teto ele não é panorâmico, né? Não é aquele grandão. Para abrir, ó, eu puxo uma vez aqui, na verdade ele levanta, ó, tá vendo? Até eu me confundi. E aí se eu puxar esse aqui da direita, ele vai abaixar. Se eu puxar de novo, aí sim ele vai abrir o teto. Quando ele termina de abrir, você consegue puxar mais um pouquinho ainda. Aí puxou o outro agora, aí sim ele fecha completamente o teto. Vamos ao volante multifuncional, ele tem esse acabamento todo prateado, o logo da marca Tank, né, que aqui no Brasil é GWM. Do lado esquerdo você tem comandos aqui, voz para silenciar, esse comando é um atalho, você configura na central multimídia o que você quer fazer, assim como esse aqui do lado direito. E aqui você passa o volume e as faixas, né? Aqui para você mexer no computador de bordo. Como eu mostrei, esse volante tem aquecimento que você pode selecionar ali pela central multimídia na aba de ar-condicionado. Eles têm também pedal shifts para trocas de marcha e lógico que tem um ajuste de altura e profundidade, né? Do lado esquerdo aqui embaixo a gente encontra a alavanca do ACC, também da centralização de faixa e coisas nesse sentido. A haste de seta, só que tem uma coisa que eu odeio, eu queria bater em quem teve essa ideia péssima. Quando você aciona a seta, ela não fica no lugar. Então muitas vezes você se perde, você se confunde. Até acostuma, mas acontece direto de você não conseguir desligar a seta. Ele liga por outro lado, é realmente horrível. Aqui o comando dos faróis com farol de neblina dianteiro e traseiro. E aqui do lado direito você tem os limpadores com sensor de chuva, inclusive o ajuste de sensibilidade deles. Também ressalto que abaixo de 4 km por hora ele reduz sozinho a velocidade do limpador. E também lembro de falar que a função Come Living Home, né, que ele acende os faróis quando você destranca ou tranca o carro, ela não é aqui pela haste de seta. Então muitas vezes quando você vai sair do carro, ele já contou o tempo e já desligou os faróis. Aqui seria muito mais útil. Falando de painel de instrumentos, a gente tem 12,3 polegadas numa tela muito bonita. O brilho poderia ser um pouquinho mais alto, porque às vezes bate um reflexo aqui e fica meio difícil de enxergar. Você tem 3 layouts, já vamos começar por aí. Esse aqui é o clássico, mas quando você vem aqui, ó, alterar modo, você ainda encontra o orientado, que ele vai projetar aqui o GPS para você, também no painel de instrumentos. Esse aqui é o GPS nativo, mas ele também funciona com o Waze ou o Maps, projetados ali pelo Android Auto ou Apple CarPlay. A única questão que eu não gosto é que no Android Auto ele fica minimizado e ele não indica os radares. No Apple CarPlay ele fica mais cheio, mais bonito e indica os radares, então eu não entendi o porquê dessa diferença. Eu vou colocar as fotos aí para vocês verem. Tem também, além do modo clássico, que é aquele que vocês viram, que ele mostra até mesmo as faixas aqui enquanto você está dirigindo, elas vão andando junto com você e ele realmente identifica se a faixa é pontilhada, se ela é contínua. Ó, vocês podem ver que às vezes até aparece um carro ali passando, é realmente bastante inteligente. E ainda, além de tudo, você tem o modo off-road, com praticamente todas aquelas informações que eu falei para vocês, que você tem ali também na central multimídia. Passando aqui para o lado direito, você tem as principais informações. Então você encontra o medidor de potência, se você está gastando ou regenerando energia. Aqui o trip dos últimos 100 km, que ele reseta sozinho. O trip depois que você reinicia, inclusive esse é o único que você consegue resetar. Pelo menos ele não fica contando o tempo e mudando a velocidade com o motor desligado.
mas deveria ter mais trips, convenhamos. E o legal também é que ele mostra aqui o consumo de energia, então às vezes você anda em modo 100% elétrico e ainda consegue ver o quanto você gastou de energia. Mas aqui para baixo você tem o alcance da impressão de sua autonomia, mas na verdade é o quanto você andou em modo elétrico no total de quilometragem do carro e o quanto foi em combinado, em modo híbrido. Para baixo, a temperatura dos pneus com a pressão individual de cada um. E aqui o fluxo de energia que eu já mostrei para vocês na multimídia, você tem aqui também. Ainda encontra a temperatura do líquido de arrefecimento e volta aqui para o medidor de potência. Passando aqui para a direita, na verdade você tem os seus contatos, né, as últimas chamadas, etc. Como o meu celular está desconectado, ele não aparece ali. Também tem informação de áudio, de novo, o meu está desconectado, e aí volta para onde você consegue alterar o modo. O painel, ele é simples, mas ele é bom. Só falta mesmo mais trips de consumo. Você tem um trip automático, na verdade, mas que você consegue ver só por aqui, ó, no gerenciamento de energia, você vê informações de consumo e aqui, ó, distância percorrida nesta viagem. Ele reseta sozinho desde que você ligou o carro pela última vez, né? Você ainda tem uma tendência de consumo de energia, você pode até trocar ali o período e estatísticas também do dia ou do mês para você entender o quanto você está gastando de energia ou de gasolina. E eu voltei aqui para o lado de fora do GWM Tank 300 para a gente falar sobre a chave presencial. O alerta sonoro, né, para ele acionar luzes e buzina, trancamento das portas, abertura do porta-malas, só o destravamento, tá? E aqui a abertura do carro em si. Para a gente trancar o carro, você pode fazer aqui pela chave ou nas duas maçanetas dianteiras, encostando aqui neste botãozinho, lógico, com a chave perto. E o legal, ó, ele já fecha os vidros e o teto solar. E esse barulho que você ouviu ele fazendo, você consegue desativar se você quiser pela central multimídia, tá? Deixei ativado só para mostrar para vocês. Quando o ambiente está bem silencioso, ele é alto pra caramba. Eu só acho que, sendo um carro off-road, seria muito legal, já que essa chave já é emborrachada, se ela fosse a prova d'água, né? Imagina que diferencial bacana. E falta também uma partida remota aqui pela chave. E para abrir o carro com a chave próximo, nas duas maçanetas dianteiras basta você colocar a mão que ele já destrava. Se a gente segurar aqui o botão de abertura, aparentemente ele não abre ali as janelas, tá? É só o fechamento automático mesmo. Lista de equipamentos, tem muita coisa e eu deixei ela completa aqui na descrição do vídeo, mas vamos citar a central multimídia, que assim como o painel também tem 12,3 polegadas. Também ressalto que poderia ter um pouquinho mais de brilho. Durante o dia aqui às vezes bate bastante reflexo. Tem comandos fixos aqui, mas eles não são físicos. Essa central também tem a conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Tem Wi-Fi 4G, 5 entradas USB, sendo uma delas do tipo C, comandos de voz totalmente em português, funções remotas através do app GWM e ainda um sistema de som de 640 watts com 9 alto-falantes. O sistema de som eu acho bastante mediano. Para um carro desse porte, ainda mais com essa potência de 640 watts, ele poderia ser mais limpo. Ele é um pouco grosso, digamos assim. Agora, felizmente, graças a Deus, ele não travou, não desconectou o Android Auto comigo nenhuma vez, algo que acontecia muito lá no Raval H6. Então, aparentemente, eles corrigiram este problema. E essa central tem alguns atalhos aqui do lado esquerdo, só que quando você entra no Android Auto ou Apple CarPlay, eles somem, mesmo a multimídia sendo gigantesca. Então, para você acessar qualquer coisa da central multimídia, você vai ter que sair manualmente aqui do Android Auto, por exemplo, assim, desta forma. O legal é que você tem algumas opções aqui nessa central multimídia, como a página off-road que eu disse para vocês, e até mesmo esse Super iSpace. Olha só o que ele faz. Ele coloca aqui alguns sons relaxantes. Ele liga até o ar-condicionado, tá? E você tem isso no modo suave. Você tem o modo descanso também. Inclusive aqui no modo descanso, ele já até sobe um pouco ali o teto solar para que possa entrar um pouco de vento. E ó, o ar-condicionado já ligado. E aí você tem algumas opções também. Ó. Você tem sons de fogueira, de mar. Isso aqui para você descansar de fato, né? E tá bem gelado esse ar. E ainda você pode programar aqui 15, 30 minutos, a memória de posição do banco, enfim. Já aproveito também para mostrar as câmeras 360 graus, que inclusive tem projeção 3D, ó. Quando você coloca aqui no 3D, ele fica o carro aqui em laranja, embora esse carro aqui não seja laranja, e ele mostra até a seta, o farol, o freio.
ele indica tudo aqui pra gente. Olha que bacana. E desse modo aqui é mais para você mostrar para os outros, né? Mas tem o 2D. E aí você pode ver nitidamente o carro lá atrás. A definição de imagem é bastante boa. Aqui você pode selecionar a dianteira, a traseira, as duas laterais, olha que bacana. E ainda tem alguns modos. Além ali do Park Assist e do Auto Reverse, que são estacionamentos automáticos que eu já mostrei no vídeo de assistência à condução, você tem outras opções, como o chassi transparente, que ele vai gravando ali as imagens, né? Então ele mostra ali como se fosse uma câmera embaixo do carro. Tem a visão auxiliar. Aí você pode colocar a visão do percurso traseira, que ele tem até as linhas de guias dinâmicas. O ângulo de visão da roda, que aí ele mostra também as rodas traseiras, se você quiser, ou as duas dianteiras. Isso é sensacional. Tem ainda a visão inteligente, se eu não me engano ele vai mudando a posição ali das câmeras conforme ele detecta obstáculos. E aqui para você desligar o alerta sonoro se você preferir. Então é um sistema bastante completo. Eu só acho que sendo um carro com vocação bastante off-road, falta um lavador para essas câmeras. A gente testou aqui o Jeep Grand Cherokee no canal, que é menos off-road que esse carro, e tem o lavador das câmeras. Qualquer barrinho que você pegar, você não vai enxergar mais nada e vai ter que descer do carro e lavar a câmera para voltar a usá-la. Tá bom, mas quanto custa tudo isso? R$339 mil é o preço do GWM Tank 300 nessa versão única Hi4T já 2026. Não temos opcionais e até as cores aqui são gratuitas. Não descobri se elas são sólidas priorizadas ou metálicas, mas você tem a cinza Dakar, que é essa aqui que estamos testando, o laranja Saara, o vermelho Brava, que para mim é o mais bonito, o preto Califa e também o branco Noronha. Eu senti falta de um prata e de um azul, que ficariam bastante legais nesse carro. Garantia e revisões, nós temos aqui 5 anos de garantia sem limite de quilometragem, porém para a bateria, né, o sistema elétrico, você tem 8 anos de garantia, mas com limite de 200 mil quilômetros. O período é bom, mas esses 200 mil quilômetros eu não acho legal não, né? E as revisões aqui acontecem a cada 12 mil quilômetros ou 12 meses, aquilo que acontecer primeiro. Já aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que eu acho bastante bonito. Revestimento dos bancos, igual lá da frente. Temos aqui também um apoio de braço com porta-copos. Aqui em cima você tem iluminação em LED. O apoio de mão aqui volta suavemente. Eu até esqueci de mostrar para vocês, mas você tem um apoio de mão ali também para o passageiro, mas o ajuste de altura dos cintos aqui não existe. E já aproveito para mostrar que você tem aqui essa alça para te ajudar a subir e descer do carro, até com espaço para você pendurar alguma coisa. Aqui tem outro espaço para você pendurar alguma coisa, tá? O acabamento de porta aqui atrás é um pouco mais simples. Plástico duro aqui em cima, ó, mas mantém toda aquela região de couro, um pouco mais duro, mas tem aqui nas portas, ó, e volta plástico duro ali embaixo. Só que o espaço aqui para garrafas e porta-objetos é bem pequeno. Tem porta-revistas atrás dos dois bancos dianteiros. O tapete aqui ele é inteiriço, então ele pega o meio também. Tem saídas de ar traseiras, só falta uma terceira zona, né? E duas entradas USB do tipo A para carregamento. Agora, quando a gente fala sobre espaço interno, eu lembro que eu tenho um pouco mais de 1,92 de altura. E com banco regulado bem confortavelmente para eu dirigir, é esse o espaço que ainda sobra aqui atrás. Vocês querem conferir na prática se ele é bom ou não? Vamos tentar ir para lá, ó. Ai. Eita. Consegui. Eu fico um pouco apertado aqui, é claro, mas de novo, eu tenho quase 1,93 de altura com outra pessoa de quase 1,93 ali na frente. Ou seja, o espaço interno é sim um ponto positivo para este carro. E o espaço para a cabeça aqui também me surpreendeu, é muito bom. Você tem esse ressalto aqui na frente por conta até do teto solar, mas aqui atrás ele é mais alto, ó. Então, mesmo numa posição confortável, ainda sobra, ó, um espaço considerável aqui em cima. Então você não vai ficar raspando o chifre, pode ficar tranquilo. Me perdoem pelo barulho, mas vou mostrar aqui para vocês que a gente tem um ajuste de inclinação do encosto. Ele é curto, mas tem. Você puxa aqui como se fosse rebater, ó. E aí você pode deixar ele mais ereto, estão vendo a diferença? Ou então mais para trás. Outra coisa legal é que você pode puxar uma cordinha aqui, ó, e aí você rebate os bancos. Com uma mão só é difícil de fazer. Aí, ó,
consegui fazer. Rebater eles aqui para frente para sobrar mais espaço, porque aí você deita o banco aqui. Vamos agora falar sobre o porta-malas. A abertura a gente faz por aqui, mas ela não é elétrica, tá? É do tipo manual. E olha que surpresa, ela abre de lado. E eu não gosto muito disso, porque você vai precisar de muito mais espaço ali na sua vaga para conseguir abrir o porta-malas. Temos aqui duas plaquinhas que são da unidade de imprensa, tá? Mas você tem esse porta-objetos. Aqui você pode retirar a tampa para ativar a trava anti-sequestro, né? Se você ficar preso aqui dentro. Dois ganchinhos que suportam até 3 kg e pequenos porta-objetos aqui em cima. Você tem um espaço, vamos já falar para vocês, de 863 litros. Mas calma, obviamente você olhando aqui, esse porta-malas não é tão grande assim. Tem tudo isso porque a GWM considera o número até o teto. Ainda mais que esse porta-malas não tem o tampão, como vocês podem ver. Então as suas bagagens ficam sempre à mostra aqui, chamando a atenção. E ela diz ainda que vai para 1.520 litros quando você rebate ali os bancos, mas também considerando até o teto. Para um efeito de comparação, na medição normal, sem ser até o teto, o Toyota SW4 tem com 5 lugares 500 litros e o Jeep Wrangler é maior com 548. Como a gente não tem o número real aqui, eu estimo que você tenha no máximo 400 litros. Mas acredito que até menos, se a gente considerar aquela medição VDA, né? Não até o teto, sim até a base dos bancos. Temos ganchinhos aqui para você amarrar algumas coisas. Tem uma tomada que alguém já quebrou aqui, hein? Vocês viram, hein? Não fui eu não. E tem uma iluminação no teto que inclusive ilumina muito bem, mas você não encontra nada aqui embaixo. Ali é a parte de macaco do carro e etc. E aqui é o carregador portátil dele. Vocês podem ver que eles ficam soltos aqui dentro, né? Nem presos eles ficam, ó. Então isso eu não achei legal. E o carregador eu não vou tirar, mas ele tem a tomada de 3 pinos para você usar em situações mais emergenciais. Mas a GWM não divulgou a potência desse carregador. E para fechar o porta-malas, lógico que também é manual. E já adianto que você tem que bater forte, tá? Senão ele não fecha. Pessoal, vamos aqui começar o nosso test drive. Já adianto que a direção ela é bastante macia, mesmo no modo mais esportivo que eu já deixei aqui. Isso é típico de carros chineses, mas sinceramente a GWM ela consegue um acerto um pouco melhor. Por mais que ela ainda seja um pouquinho anestesiada e um pouco indireta, ela não é extremamente, ó. Você tem uma direção gostosa. Se você deixar no modo confortável, como eu vou colocar agora, aí eu acho que ela acaba ficando até demais. Mas é questão de gosto, né? Ó, agora ela fica ainda mais mole, só que ainda é bastante indireta. Vocês perceberam que ela demora um pouco para responder? E você tem o modo normal também. Também já adianto que você tem dois modos aqui para o freio desse carro. Você encontra aqui ajuste de sensibilidade do pedal do freio. Ele não explica ali muito bem, mas o que acontece? Quando você aciona esse ícone, ele fica mais borrachudo o freio. Ele está desacionado, ó. O freio, vocês perceberam, ele já é um pouco lento, né? Ele já é meio borrachudo. O que eu sinceramente não gosto, eu prefiro ele um pouquinho mais sensível. Mas, se a gente ativar aqui, olha a diferença. É difícil perceber pela câmera, mas ó, apertei praticamente a mesma coisa, ele demora ainda mais, ó. Vamos para o nosso teste aqui de dinâmica com este carro. Vamos descer aqui mais forte para a gente testar como que é a rolagem de carroceria. Vamos lá, ó. Ó. Opa! Pessoal, a gente tem aqui, ó, um carro feito sobre chassi. O que significa que a rolagem de carroceria é mais alta, não tem milagre. Por ser um carro, um SUV grande, feito sobre chassi, a dinâmica, ela é, digamos que mediana, não é ruim. Mas perto de carros monobloco, aí realmente a dinâmica pode entrar como um ponto negativo, que eu vou considerar como mediano. Ó, passei a 12 km por hora mais ou menos na valeta, tranquilamente, porque ele realmente é bem alto. Então você não vai ter problema nenhum, você poderia passar até mais rápido ali se você quisesse. Falando agora para vocês sobre isolamento acústico, a gente tem um trabalho muito bem feito aqui pela GWM. Mesmo na estrada, até quando o vento está mais forte, você escuta pouco ele dentro aqui da cabine. Ele não te impede de conversar, você não precisa ficar gritando, você ainda pode falar normalmente. Então o isolamento acústico é muito bom. Tem também o cancelamento ativo de ruídos. Por microfones aqui dentro da cabine, ele detecta o ruído externo
E aqui nos alto-falantes ele emite uma frequência diferente. Então vamos supor, a frequência tá assim, ele emite uma contrária, justamente para compensar, para eliminar esse ruído. Outra coisa legal aqui dessa central multimídia é que ele tem o fluxo de energia. E o pessoal não sabe passar de faixa dando seta. Pelo amor de Deus, em custo é tão difícil. Pelo amor de Jesus. Enfim, ele mostra aqui o gerenciamento do conjunto mecânico. Então, nesse caso, agora nós estamos recuperando energia. Você consegue ver isso no painel também, se você quiser, até mesmo pelo medidor de potência. Agora que paramos, ó, ele desligou totalmente a animação. Vamos ao nosso teste de desempenho. Eu coloquei aqui no modo Expert para a gente poder colocar o modo de potência no esportivo. Também já aproveitei para desligar ali o controle de tração e estabilidade. Vamos tentar armar um launch control aqui, ó. Nossa, ele escapa, né? Mas vamos lá, saindo, ó. Caramba, acelera muito. 100, 110, 120. Eu acredito realmente que tenha feito ali um 0 a 100 na casa de 6, 7 segundos, como informa pra gente a ficha técnica do carro, né? Diz 6,8. E acredito que seja próximo disso mesmo. Ele deu uma distracionada porque, como vocês viram, eu desliguei ali os controles de tração e estabilidade, né? Então é normal ele patinar. E esse pneu tá um pouquinho gasto também, então ele fica mais liso, né? Dando uma outra pisadinha aqui, ó. Demorou um pouquinho para responder, mas depois, ó, como ele vai super bem, ó. Vocês viram, né? Já cheguei a uns 115 por hora ali. Como é um híbrido, você tem uma parte do torque disponível praticamente de forma instantânea, né? Aí a outra parte, você sente ele acelerar de fato mesmo quando entra o motor a combustão. Até porque nesse caso um 2.0 turbo é o mais potente. É mais do que o motor elétrico, né? Até em pequenas retomadas, ó, eu quase não acelerei e ele já retomou muito bem. Isso no modo esportivo, claro, onde ele já até liga o motor a combustão. Ó a tranquilidade que a gente passa aqui, ó. Aqui a gente tem um carro alto com pneu grande também, então dificilmente você vai se incomodar com algum buraco, uma valeta, uma lombada, algo nesse sentido. E pessoal, o que eu posso dizer sobre dirigir o Tank 300? Sinceramente, é um ponto muito forte desse carro. E isso é raro entre os chineses. Ok, você ainda tem um freio mais borrachudo do que eu gostaria, a direção também poderia ser um pouquinho mais direta, mas lembrando que, por mais que ande muito, a intenção desse carro não é ser esportivo também, né? É mais ser off-road e também mais confortável para viagem, etc. Então, nesse caso, ele atende super bem e é muito gostoso dirigir esse carro. Para vocês entenderem bem o que eu quero dizer, esse certamente é um daqueles carros que eu vou ficar triste em devolver, que eu vou sentir falta de dirigir. Ao contrário da maioria dos chineses que passam aqui pelo canal. Por isso, a GWM faz um trabalho muito bom ao tropicalizar seus carros, né? Ao desenvolver a parte de engenharia realmente localmente para adaptar o carro ao gosto do brasileiro. Então, nesse ponto, ela dá um banho, inclusive, na BYD, tá, pessoal? É polêmico isso, mas a GWM é melhor estruturada nesse sentido de engenharia de produto. Tá no modo padrão, nem tá no esporte, né? Vou fazer uma retomada aqui meio pedal, ó. Vocês viram, né? Depois que ele entrou o motor a combustão, ele deslancha muito rápido. Mais uma aceleradinha, ó. Também muito rápido, tá, pessoal? Falemos agora sobre suspensão, que é um ponto bastante importante, ó. Bastante confortável, tá? Não vou dizer que é extremamente confortável, mas para um SUV feito sobre chassi, que tende a pular bastante, com eixo rígido na traseira, é realmente muito confortável. E aí, depois que a gente viu tudo isso do Tank 300, vale a pena comprar esse carro ou não? Como pontos positivos, eu cito o desempenho, a autonomia elétrica, o conforto, o acabamento, espaço interno, iluminação dianteira, iluminação traseira, painel de instrumentos, central multimídia, segurança, prazer ao dirigir, equipamentos, capacidade off-road, versatilidade e isolamento acústico, o preço e ainda o custo-benefício. Pontos medianos, a dinâmica, o sistema de som e as assistências à condução. As assistências à condução, elas até são boas, mas por conta de alguns pênaltis, principalmente no ACC e no farol automático, eu vou citá-las como medianas. Agora, pontos negativos, eu sinceramente só notei dois nesse carro, que é o porta-malas e também o consumo quando está sem a bateria.
que aí ele fica consideravelmente beberrão. E equipamentos que eu sinto falta? Quase nada, somente o tilt-down, que abaixa o espelho quando você engata ré, o lavador das câmeras, o tampão do porta-malas e o ajuste de altura dos cintos de segurança. Mas para a gente entender se ele vale a pena ou não, vamos compará-lo com seus concorrentes. E sinceramente, você não tem nenhum concorrente direto desse carro. Por isso eu separei aqui alguns que têm uma proposta um pouquinho parecida. O próprio GWM Raval H9, com motor 2.4 diesel 4x4, por R$ 329 mil, é 10 mil a menos que o Tank 300. Também o Mitsubishi Pajero Sport HPE 2.4 diesel, se não me engano já é 7 lugares, 4x4 por 356. O Chevrolet Trailblazer High Country 2.8 diesel 4x4 por 412. O Toyota SW4 SRX Platinum na versão só de 5 lugares, hein? 2.8 diesel 4x4 por 412 também. E o que mais se aproxima em vocação off-road, mas não no preço, é o Jeep Wrangler Rubicon 2.0 Turbo 4x4. Ele custa R$500 mil. Eu acredito que, em resumo, então, eu posso dizer que o Tank 300 é imbatível se você precisa de um SUV versátil e com uma baita capacidade off-road. Como vocês viram, nessa faixa de preço você não acha praticamente nada parecido com ele. O que mais se aproxima é justamente o Wrangler, mas que custa R$500 mil, não é híbrido e ele é até um pouco menos versátil, né? Você não tem tanto conforto ou tantos equipamentos de luxo como você tem aqui no Tank 300. A verdade é que esse carro tem pouquíssimas coisas irritantes, então certamente vale muito a pena você comprá-lo, mesmo se você não pega um off-road com tanta frequência. Só não espere um consumo muito bom quando ele está descarregado.